Oi, maravilhosas! Bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Dessa vez eu quero trazer uma proposta diferente. Foi uma ideia da minha amiga Juliana. Na verdade, a ideia dela foi recriar o vídeo mais visto do canal, que é o Erros e Acertos do Enxoval do Bebê. Se você ainda não assistiu, convido você a assistir. Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, tá? É um vídeo que tem mais de 90 mil visualizações. Eu acredito que a gente vai chegar a 100 mil visualizações. E o vídeo de hoje é uma inspiração, mas uma pegada um pouquinho diferente. A gente vai estar falando aqui sobre os erros e acertos da maternidade. O que a gente faria igual e o que a gente faria diferente caso a gente tivesse um outro filho ou caso a gente fosse, não sei, orientar uma mamãe de primeira viagem, por exemplo. O que você acha que valeria a pena fazer de novo e o que você acha que não? Isso eu não faria e eu faria de outra forma. Já convido você a deixar aqui no comentário a sua opinião, o que você aí do outro lado da telinha faria diferente e o que você faria igual. Eu chamei 4 amigas minhas para participar desse vídeo comigo, dando a opinião delas, porque todas elas são mães. Gente, tá muito legal. Obrigada, meninas. Vocês foram maravilhosas e acrescentaram demais. Quero apresentar rapidinho para vocês. Essa é a Jéssica, essa é a Kerley, essa é a Juliana e essa é a Natane. E para facilitar, eu vou estar colocando a minutagem para vocês verem tópico por tópico, ok? E nada mais justo do que começar esse vídeo com a minha opinião, quais foram os meus erros e acertos, tá? Eu pensei em uma série de coisas pra falar, mas as minhas amigas falaram de coisas que, por sinal, eu falaria, por isso que, mais uma vez, vale a pena assistir. Então, assim, muita coisa eu faço das palavras delas as minhas, mas eu vou falar aqui rapidamente 2 acertos e 2 erros. Eu não sei se a gente pode chamar de erro, mas são coisas que eu não faria caso eu tivesse um segundo filho. Primeira coisa, o primeiro grande acerto meu foi a amamentação. Gente, nós sabemos que algumas mamães não conseguem amamentar, muitas vezes não amamenta, não é porque não quer, é porque não consegue, mas algumas mães simplesmente não querem, ou cortam a amamentação em determinado tempo, quando o bebê tem alguns meses, porque acha que não é mais necessário. Além de ser uma fonte de nutrientes, tem aquele aconchego, né, de mãe e filho, aquele momento de carinho. Então eu sou muito feliz e muito grata a Deus por ter conseguido amamentar. E se eu tivesse um outro filho, certamente, Deus me permitindo, eu ia amamentar mais uma vez. Um outro acerto meu, tá? Uma outra coisa que eu faria novamente, que pra mim funciona muito bem, e se eu tivesse um outro filho, eu certamente faria dessa forma, é a rotina flexível. O que é a rotina flexível? Muito se fala na internet sobre rotina, criança tem que ter rotina. Eu tenho a minha rotina com a minha filha, mas não é aquela rotina restrita de meio-dia tem que almoçar. 8h50, não sei o que. Não, gente. Mas algumas mães levam isso muito ao pé da letra. É despertador tocando, 8 horas da manhã, acorda o bebê. Ah, bebê tá dormindo? É hora de acordar. Meio-dia em ponto, hora do almoço. Aí olha no relógio, de 2 às 3, hora de brincar. Tal horário, hora da soneca. Gente, aqui em casa eu não faço assim, tá? A hora da soneca dela, às vezes muda um pouquinho de dia pra dia. A hora que ela acorda de manhã, às vezes muda de dia pra dia. Tem dia que ela acorda 8, tem dia que é 8h30, tem dia que é 9, tem dia que é 9 e pouca. Então eu acho que é bacana essa flexibilidade. É lógico, tô colocando no meu caso, eu no momento não tô trabalhando fora, então se você é mãe, tem que botar o teu filho numa creche, é diferente, ok? Tô falando no meu cenário. A gente se adaptou muito bem dessa forma. Então, ela toma banho, um horário aproximado, mas não é no horário exato. Deu olhar o relógio, hora do banho. Não. Deu um certo horário, vai tomar banho. Ela tá com sono 2 horas da tarde, quer tirar um cochilinho 2 horas? Pode tirar. Ela quer tirar um cochilo 4 e pouca? Pode tirar. A gente leva essa rotina de forma muito natural e dá muito certo aqui em casa. Basicamente é isso, eu acho que deu pra vocês entenderem um pouco, porque eu já interrompi uma porção de vezes pra poder ver aqui a minha pequenininha, tá? Vou interromper de novo, ó. O que eu faria diferente é o cuidado do pós-parto, tá? Os cuidados, o repouso no pós-parto. Por quê? Logo assim que eu saí da maternidade, eu fiquei um tempo na casa da minha mãe. Depois eu também tive um pouquinho de ajuda da minha sogra, tá? Só que quando eu voltei pra minha casa, que ainda tava recente, eu tive um parto normal, mas foi um parto.
Tava tudo bem, eu tava me sentindo bem, então eu varria a casa, eu abaixava toda hora. Gente, toda hora eu abaixava. Ah, por que que tu ficava abaixando? Eu tenho um cachorrinho, eu tenho o Billy. Então, assim, toda hora eu abaixava pra pegar alguma coisa, fazer alguma coisa. Eu cheguei a pegar o carrinho dela, gente, suspender o carrinho da minha filha, que é pesado. Vocês já devem ter visto aqui no canal qual é o carrinho dela. Eu pegava o carrinho dela, levava de um lugar, levava de outro, porque eu tava bem. Eu vendo, eu tive parto normal, eu tava bem. Eu estava me sentindo bem. Só que o meu corpo ainda estava se recuperando. Eu cheguei uma vez a levantar um galão de água, gente, no pós-parto. Não no pós-parto imediato, tá? Não no pós-parto imediato. Eu devia ter, sei lá, uns 20 dias, não sei. Mas ainda não era para eu ter feito isso. É normal a mulher ter um sangramento entre 15 a 20 dias. Algumas passam um pouquinho. Eu fiquei sangrando no meu pós-parto até 40 dias, aproximadamente. Não lembro se foi um pouquinho menos, um pouquinho mais. Mas assim, eu cheguei a ficar preocupada num determinado momento, porque eu achei que meu sangramento estava indo embora, o lóquio, né, que se chama, e de repente ele voltou a vir, porque eu estava me exercitando, não estava percebendo. Isso é uma coisa que eu faria diferente, tá? Eu tomaria mais cuidado se eu tivesse um próximo filho ou se eu fosse orientar alguém. E uma outra coisa que eu também faria diferente uma outra coisa que eu faria diferente é essa questão de associação do sono, associação ao peito, ao colo. Eu adoraria que a minha filha adormecesse sozinha. Ai, mas isso é impossível, gente. Isso é possível, tá? Isso é possível. Eu vejo muitas mães que têm um bebezinho que foi acostumado a dormir sozinho no berço, no carrinho, onde for. E a minha filha, ela tem sim associação ao peito na hora de dormir, ela sempre mama. Tá tudo bem, não é um grande problema, eu não vou falar pra vocês que é um erro, mas eu faria diferente, tá? Caso eu tivesse um outro filho, eu iria amamentar, mas eu iria tentar ensinar a adormecer sem ser mamando, porque ela pode estar morrendo de sono, ela quer o peito pra dormir. Aquele famoso fazer o peito de chupeta. Ela não pegou chupeta, tá? Eu tentei dar chupeta, já falei sobre isso aqui no canal, ela não pegou. E ela faz o peito de chupeta, muitas vezes ela nem tá com fome, ela não tá mamando, mas ela associou que pra dormir tem que tá mamando um peito. Então é uma coisa que eu faria diferente. E é isso. Poderia ficar falando mais uma série de coisas, mas agora eu vou deixar a palavra na mão das minhas amigas. Eu tenho certeza que vocês vão absorver muita coisa legal, gente. Oi meninas, me chamo Jessie, sou a mãe da Maia de 10 meses. E olha, o que eu faria diferente se eu tivesse segundo filho, a primeira coisa seria ter a minha filha na rede privada. Eu tive a Maia no público, na maternidade Leila Diniz, que fica aqui na zona oeste do Rio, na Barra da Tijuca. E assim, pra mim, o que faltou ali, graças a Deus deu tudo certo, mas o que faltou foi a atenção, que eu acho que seria diferente no particular. A equipe só foi mesmo pra sala, né, de parto quando a Maia praticamente já estava saindo. E eu acho que, na verdade eu pensei que seria diferente, pensei que eles ficariam na sala. A gente faz uma visita, né, na maternidade, eles explicam tudo, mas foi totalmente diferente do que foi explicado. Algo que eu achei essencial e levaria novamente na minha mala maternidade é aquela calcinha hospitalar. Gente, é melhor que absorvente. Na minha mala maternidade eu cheguei a levar calcinha mesmo, só que eu não usei. Eu só usei essa calcinha hospitalar. Você encontra na farmácia, eu não lembro o valor, quanto custa mais ou menos, mas eu fiquei usando essa calcinha há bastante tempo, tá? É como se fosse um absorvente. Eu vou colocar aqui a imagem para vocês darem uma olhada. E assim, super, super essencial na mala maternidade. Tinha um item que eu não gastaria dinheiro, mas é com aquele saco de dormir que promete que o bebê fica paradinho, que ele não vai se mexer. Aquilo pra mim não valeu a pena. A Maia, desde quando ela nasceu, ela se mexia muito. Inúmeras vezes ela tinha que dormir no meu colo, no meu peito, porque ela se mexia. Então assim, eu cheguei a ganhar um saquinho daquele de dormir, eu comprei e ganhei. E assim, não resolveu de nada, ela se mexia do mesmo jeito. Então eu não gastaria o dinheiro com isso, eu compraria outros itens essenciais, mas eu não gostei desse saquinho de dormir. Uma coisa que eu fiz quando eu estava grávida da Maia, que cara, eu não faria novamente, é passar todas as roupinhas. Ai gente, sério, assim, pra mim foi uma tortura ter que ficar passando roupa na gestação quando eu tava grávida. Lavar roupa tudo bem agora,
ter que passar cada roupinha, aquelas roupinhas de criança é muita coisa. Gente, isso é algo que eu não faria de novo. Só realmente faço o que eu faço agora, sabe? Pego as roupinhas, se for de passar, eu passo na hora que for sair, senão eu taco tudo logo na gaveta. Não faria isso de novo. Oi, amiga, que felicidade estar aqui com você, fazendo parte aqui desse canal que eu adoro, então vamos lá. Meu nome é Juliana e eu sou mãe de 2 meninos autistas. Meus maiores erros e acertos eu vou falar aqui para vocês, mas não só da questão do autismo, porque eu sei que tem mães que não são atípicas como eu e que também gostariam de saber, né, do que deu certo e o que deu errado na criação dos meus filhos, que vai independente do autismo. Então, se focando no foco, né, vamos lá, falando sobre o autismo, o que eu errei foi que com o meu filho mais velho, existem questões que são colocadas em casa, tá? E tudo ligado à questão comportamental. Então, algumas coisas que funcionam em casa não funcionam na escola, porque a escola não é um ambiente voltado para as nossas crianças que são especiais. Ali tem muito estímulo, é muita gente, são estímulos sonoros, visuais. Então, o que acontece? O que a gente faz aqui em casa para acalmar uma crise dele não estava funcionando na escola. Então, obviamente, isso já não entra mais eu. Isso entraria uma profissional da área, que é alguém que está com a gente, alguém que eu tenho muito carinho, muita admiração, muito respeito. E eu falava assim, fala você com a escola, que eu acho que é melhor do que eu tentei resolver muita coisa eu mesma. E aquilo me estressou muito, me causou ansiedade, eu tive crise de choro. Então, a partir do momento que eu realmente deleguei para ela, que é uma profissional que lida com isso há muito mais anos do que eu sou mãe, eu não tenho o que discutir. E eu entendi que tá tudo bem eu não ter todas as respostas. Uma coisa é em casa, outra coisa é no ambiente. Então, com o meu filho mais novo, é claro que eu tô sempre inteirada, né, do que tá acontecendo, mas quando acontece alguma coisa lá que precisa de uma intervenção, elas já sabem o que fazer porque elas têm um contato direto com a profissional. Elas só me passam o ocorrido. E foi a melhor coisa que eu fiz. Um outro erro que eu cometi com o meu mais velho, que já não é questão do autismo, mas eu considero isso uma dica de ouro, tá, para vocês, é o seguinte: quando ele tava bebendo água, e acho que, se eu não me engano, porque agora eu não lembro mais, acho que com 6 meses, né, que eles tomam suco, e as mães loucas, né, pra introduzir suco para as crianças, porque tem gosto, não sei o quê. Pois bem, o Arthur a gente introduziu, como todo mundo faz, e ele não queria mais tomar água, só queria tomar suco. E isso é uma coisa que acontece, eu acho que com muitas crianças, né? As mães falam, ai, meu filho só toma água de coco, ou então só toma suco, não toma água, que é extremamente importante. Então, quando eu tive o meu filho aqui em Florianópolis, que eu sou do Rio de Janeiro, eu tive o meu mais velho lá, e quando eu vim pra cá, a minha ginecologista obstetrícia virou pra mim e falou o seguinte: olha, eu vou te indicar, na verdade não foi ela não, foi a pediatra, olha como é que eu tô, gente. Mas assim, a pediatra virou pra mim e falou, olha, não dá água para ele ainda, não dá suco para ele ainda, espera ele completar 1 ano e aí você dá. Porque se você, com poucos meses, já introduz uma água para ele, um líquido que não tem gosto e o outro que tem, ele vai preferir a segunda opção. Ele precisa entender que o que mata a sede dele é a água, ele não precisa saber que existe outro líquido com gosto melhor, até ele ter a noção de que o que mata a sede dele é a água de verdade. Então eu esperei, na verdade, 1 ano e 1 mês para dar o primeiro suco para o meu mais novo. É impressionante a diferença. O meu mais novo, ele toma água de uma forma que o meu mais velho não toma. O meu mais velho só toma água quando é hora de dormir. E de vez em quando ele toma também durante o dia, mas muito pouco. Agora o Julian bebe água demais, é o meu mais novo. Então esse foi um grande acerto que eu tive, né? Que foi graças a essa dica aqui da pediatra. E uma outra coisa também que a gente fez aqui, também que foi um grande acerto meu, um grande erro com o primeiro, um grande acerto com o segundo. Não dávamos muito brinquedo. A família quis dar para o primeiro neto, né, da família do meu marido, todo mundo dando brinquedo, todo mundo dando um monte de coisa. Não se apega, não foca. Então, assim, quanto menos eles tiverem, mais valor eles dão. Então, foram menos brinquedos para o meu mais novo, que tem um carinho com os brinquedos muito maior do que o mais velho tinha, porque o mais velho tinha bastante coisa, a gente vetou a família dar. E deixa eu ver, algum outro erro e acerto? Que eu me lembro, eu acho que foram só esses, ok? Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que eu tenha ajudado vocês. Se eu lembrar de mais um, eu volto aqui. Aí a Juliana fala, olha, minha amiga voltou
com outro vídeo aqui, porque eu lembrei de alguma coisa, mas a princípio só isso, ok? Um grande abraço para vocês. Beijo, Ju, te amo. Oi, Ju, lembrei de outra coisa. Na verdade, é um assunto um pouco polêmico, tá? Sobre a hora de dormir. Quando o Arthur, que é o meu mais velho, ia dormir, a gente demorava de 40 minutos a 1h20 para ele pegar no sono. Então, quando a gente ficava no quarto com ele, ele ficava extremamente agitado, não queria dormir porque a gente estava ali e era uma luta. E todo mundo sabe, né? Toda mãe de criança pequena sabe que chega de noite a gente está exausto e a gente perder o pouco que a gente tem da nossa noite, perder mais de 1 hora fazendo a criança dormir, a gente já estava assim extremamente cansado. Então, quando nós tivemos o nosso segundo filho, a gente pensou, meu Deus, vamos passar por tudo isso de novo. Mas aí aconteceu uma coisa, o Julian chorando, né? Eu tinha dado mamar para ele e me deu uma dor de barriga daquelas, eu fui pro banheiro. Corri pro banheiro porque não deu para segurar. E eu falei, bom, meu filho vai chorar, daqui a pouco eu tô ali. Olha, eu tô no banheiro passando mal e eu tô escutando o Julian chorando, e o Julian gritando, e o Julian gritando. E nada da dor de barriga passar. Até que, olha, não deu 1 minuto, gente. Eu juro pra vocês, não deu 1 minuto. Ele dormiu. Aí eu olhei assim, eu falei, é sério que ele demora esse tanto, assim, tão pouco pra dormir? E aí no dia seguinte eu fiz o teste. Falei, bom, dei um mamar pra ele, né? Ele tava de fralda trocada, dei um mamar pra ele, deixei ali no Moisésinho dele, não tinha como ele cair, ele não virava de um lado pro outro, e a gente só deixou a babá eletrônica ali que eu ficava monitorando ele pelo vídeo e saí do quarto. Chorou 1 minuto e dormiu. Então, assim, muita mãe pode falar, mas você deixou seu filho chorando 1 minuto. Hoje em dia, por causa disso que eu descobri por um acaso e resolvi adotar, ele dorme melhor. Inclusive eu fiz um vídeo pra Ju, só que eu não tenho mais o vídeo aqui. Ele chega na hora de dormir, ele sabe que é a hora de dormir, e por mais que ele demore a dormir, ele fica na cama dele, rolando de um lado pro outro, mas ele não sai, porque ele entende que é a hora que ele tem ali para dormir, e que é aquela hora de dormir eu não fico com ele, o pai não fica com ele, ele entendeu que é o momento que ele tem que ficar sozinho. Então foi assim. É claro que existem crianças e crianças, e também existem mães que não querem deixar o filho chorando, mas eu falaria assim, olha, faz um teste, sai um pouco do quarto e vê quanto tempo demoraria. Se você acha que passou 2 minutos, você não aguentou, vai. Agora, se nesse tempo ele dormir, quem sabe, né? Pode ser uma boa. Olá pessoal, meu nome é Kerley Carvalho, eu sou mamãe do Natan, de 2 anos e 7 meses, e queria agradecer, né, a Juliane por esse convite, né, para vir aqui falar um pouquinho da minha experiência com vocês. Bom, primeiro eu vou falar com vocês o que eu faria novamente, né, se eu tivesse outro bebê. Bom, com certeza, né, o topo da minha lista é a amamentação. A amamentação fez toda a diferença na saúde do Natan, né, e assim, no desenvolvimento também, né, da face, da boquinha. Então a amamentação foi como um presente para mim, né, e para ele também, tenho certeza. Então, por mais que seja difícil no começo, por mais que seja doloroso, claro que tem mamães que não têm, né, a possibilidade de amamentar porque tem problemas maiores, tem mães que não conseguem, né, ter a quantidade ali suficiente para amamentar, mas se você tem essa possibilidade, faça o possível, sabe? E insista um pouquinho, porque vale muito a pena a longo prazo. A segunda coisa que eu faria novamente eu colocaria para dormir no berço, né? Desde que o Natan e a gente, desde que eu voltei para casa com o Natan, eu fazia, né, esse movimento de colocá-lo no berço. Todas as vezes que ele terminava de mamar, que ele arrotava, eu colocava ele no berço, voltava para minha cama. Na época eu ainda morava na casa da minha mãe, então isso fez toda a diferença porque ele aprendeu a dormir no berço. Claro que tem N casos, né, gente? Tem crianças que têm refluxo e a mãe tem que ficar de cima e é mais difícil. Mas se o seu bebê tá tranquilinho ali, eu sei que não é fácil, né? A gente toda hora acorda e quer olhar se tá respirando, quer checar se tá tudo bem. Mas você já acostumar a criança no bercinho, né?
porque o Nathan sempre dormiu no bercinho e dormiu muito bem. E dormia a noite toda, né? Só o primeiro mês que ele me deu mais trabalho, mas depois do segundo mês em diante ele sempre dormiu a noite toda. E logo o bercinho já ficou pequeno, já fiz uma caminha montessoriana, então ele sempre dormiu no cantinho dele, né? Até um aninho ele dormiu no meu quarto e depois eu já passei a caminha pro quarto, passei o berço pro quarto dele, né? E depois eu comprei a caminha e ele passou a dormir na caminha, então não deu trabalho para ter essa transição, né, de berço para cama, não deu trabalho nenhum. E ele ama o cantinho dele, gente, ama. Ele não tem aquele negócio de pedir para dormir com a gente, né? Ele gosta do cantinho dele, então com certeza eu faria isso novamente. E a terceira coisa que eu faria novamente, né? Eu fiz isso meio que aos 45 do segundo tempo, já perto de ganhar neném. Comprar roupas RN, porque eu não tinha comprado, gente, eu tinha comprado PMG e eram roupas muito grandes. E aí minha prima foi me visitar já nos dias ali perto de eu ganhar e ela falou comigo assim: nossa, prima, essas roupas estão muito grandes, eles nascem pequenininhos. Aí eu, na minha cabeça, meu filho ia ser enorme, né, porque o pai é muito alto. Aí eu falei assim: não, prima, será? E ela: prima, vai por mim. Aí eu meio que fiquei assim, nem vou mexer com isso não, até porque a minha mãe que tinha me ajudado a comprar algumas roupinhas, né, e não tinha mais dinheiro. Aí a minha prima juntou com a mãe dela e elas compraram um monte de roupinhas RN, me deram de presente, me deram também paninho de boca, outras coisinhas, sabe, meia, fralda. E aí elas me deram de presente. E foi assim, gente, foi o que salvou Nathan nos primeiros dias. Ele usou muito essas roupinhas, gente, foi assim, mais de 2 meses ele usando essas roupinhas RN, então invistam em roupinhas RN, porque a gente nunca sabe, né? E eles realmente, eles nascem muito pequenininhos, e essas outras roupinhas PMG, elas são grandes, né, pra bebê recém-nascido, então com certeza eu compraria roupinhas RN. Agora bora lá, o que eu não faria, né? Eu não teria medo de estimular mais o sentar e o engatinhar. Eu tinha muito medo. Eu cresci ouvindo que o menino só poderia começar a se sentar com 6 meses, porque senão dava um problema ali na parte genital. Então eu cresci com essa crença, né? E aí eu tinha muito medo de estimular o sentar. Então quando eu acordei para a vida, o Nathan já estava com quase 6 meses, ele ainda não sentava, e aí a pediatra começou a cobrar, né? Falando comigo que eu tinha que estimular. E aí eu até comecei a colocar ele dentro de uma caixa organizadora, que fez toda a diferença, né? Ele não gostava, ele ficava assim estressado. Mas não teve jeito, né? E comecei a colocar ele na cama também, colocava um tanto de almofada. E então, assim, se fosse hoje, se eu tivesse outro bebê, eu já ia estimular o sentar mais cedo, sendo menino ou menina, né? Eu já ia começar a estimular o sentar e o engatinhar. O Nathan engatinhou, gente, faltando poucos dias para ele completar 1 ano. Lembro até que a gente estava na casa da minha mãe, a gente tinha votado, né? Que era a época de eleição. Aí a gente estava na casa da minha mãe e ele deu a sua primeira engatinhada ali, já pertinho de completar 1 ano. Então, assim, se fosse hoje, se eu tivesse outro bebê hoje, com certeza eu ia estimular o engatinhar mais cedo, né? O engatinhar e o sentar mais cedo. A segunda coisa que eu não faria era não deixaria o Nathan ter contato, eu não deixaria, né, esse outro filho ter contato com telas tão cedo. Eu acho que eu nem ia querer ter televisão na minha casa, porque, gente, transforma a criança, transforma, realmente. O Nathan, eu colocava ele em frente à televisão quando ele era bem pequenininho, mas ele não gostava, ele não interessava. Só que depois que eles passam a entender, né, depois de 1 aninho, eles transformam e eles começam a gostar da televisão. Então, hoje em dia, o Nathan, se depender dele, ele quer passar o dia na televisão. Então, eu não faria isso, sabe? Se eu tivesse a oportunidade de maternar novamente, né? Se eu tiver ainda, né? Se eu for ter outro filho, eu não vou deixar ter contato com tela, né? De jeito nenhum, assim. Eu acho que só depois ali dos 3 anos ou mais.
sabe? É uma coisa que ajuda a gente, né? Tem momentos ali que ajuda muito a mãe, principalmente para a mãe que está em casa em tempo integral, como o meu caso. Mas a criança transforma. Gente, o dia que ele vê televisão, ele age de uma forma. O dia que ele não vê, ele já age de outra. Então, eu não deixaria ter aí exposição à televisão, ao celular. No celular é muito pouco, mas televisão ele gosta muito, sabe? E hoje em dia o YouTube tem muita coisa, né? Então, eles acabam ali pegando uns gestos e acabam refletindo isso, né? O que eles veem ali, eles refletem, eles querem fazer igual, eles querem imitar. Então eu não deixaria. Esse pra mim é assim, uma coisa que eu não deixaria de jeito nenhum. E o terceiro erro, né? Eu digo que é erro, mas assim, a gente aprende, né? A gente vem pra aprender, né? Como mãe de primeira viagem, é normal a gente errar algumas coisas. E a terceira coisa que eu não faria eu teria me preparado melhor para as birras, porque eu não me preparei. Eu estudei, né? Eu sou pedagoga, estudei tudo e na faculdade a nossa tutora falava muito disso, né? Das birras e que a professora tem que estar, né? Pronta para as birras, principalmente professora de educação infantil. E assim, eu não imaginava que as birras eram tão fortes, tão potentes, principalmente nessa fase de 2 anos, né? Então, assim, eu teria me preparado melhor psicologicamente e também, assim, eu teria estudado mais sobre isso, sabe? Porque agora, né, na euforia a gente até tenta, né, pegar uma técnica ou outra, mas se você se preparar antes, é bem melhor, psicologicamente, fisicamente, porque não é fácil. É uma fase, assim, bem complicada. Eu digo que essa fase de não dormir, de dar muita birra pra dormir, quando bebezinho eu não passei por isso, né? Pra mim foi mais fácil. Eu até falo com a Juliana, pra mim foi um pouco mais fácil. Agora, pra mim, tá sendo um pouco mais complicada essa parte. Então, eu me prepararia melhor pra essas birras, né? Então, assim, eu digo que isso foi um grande erro, né? Eu tinha que ter me preparado mais. Mas é isso, gente. Espero ter ajudado. Muito obrigada pela oportunidade, Juliane. Beijo pra todas vocês, mamães. Oi, meu nome é Natane. Eu sou amiga da Ju, mãe do Pedro Lucas, que vai fazer 3 aninhos no final desse mês. Vim compartilhar alguns dos erros e acertos da minha maternidade. Eu acho que um dos maiores erros que eu cometi, e a maioria das mães cometem, é a comparação. Comparar o nosso filho com outras crianças da mesma idade, a gente faz isso o tempo inteiro. Na verdade, a gente faz isso até grávida. E é um grande erro, porque cada criança é uma criança e a gente passa a perceber, se a gente se preocupar muito com as outras crianças, a gente esquece um pouco do nosso filho. E eu acredito que foi isso que aconteceu comigo. Eu ficava tão preocupada do meu filho não falar como eu via outras crianças falando, que isso me causou alguns gatilhos. Depois que eu parei pra pensar, perceber que cada criança tem seu tempo, lógico que cada caso é um caso, ficou muito mais leve pra mim. Eu consegui ajudar muito mais o meu filho, onde ele tava um pouco atrasado. Hoje ele já fala pra caramba. Eu acho que um dos grandes acertos que eu tive foi em questão da amamentação. Era um desafio muito grande porque eu não tinha bico, tive que utilizar o bico de silicone. Hoje o Pedro vai fazer 3 anos e ele ainda mama. A gente está iniciando o desmame, estou indo pelo tempo dele, mas eu tenho muito orgulho de ter persistido, de ter corrido atrás, de ter entendido como eu poderia amamentar o Pedro, e a gente conseguiu. Os 6 meses exclusivos, depois encaminhamos para alimentação e a alimentação foi o complemento. Hoje ele ainda mama muito pouco, mas só para dormir mesmo à noite. Mas eu tenho muito orgulho de eu ter conseguido amamentar ele, que era uma coisa que eu queria muito e eu consegui. Eu acredito que eu também tenha acertado em questão de ter deixado ele não só comigo, por exemplo. Eu comecei a trabalhar, ele tinha 8 meses, então ele ficava com a minha mãe, com a minha sogra, com o meu marido. E por eu não ter negado ajuda, né? Graças a Deus eu tenho uma rede de apoio muito grande. O Pedro, ele consegue se virar muito bem sem mim. Ele já viajou sem mim e não sentiu nenhuma falta. Então quando eu preciso, ele consegue dormir na casa da minha sogra, da minha mãe, se eu estar presente. Ou ele já viajou sem mim, então ele tem uma vida própria. É bem na dele, isso é muito bom. Ele é grudado comigo, mas também
tá solto pra poder aproveitar a vida dele. Eu acho que um grande desafio também foi a questão da rotina. Eu li muito, pesquisei muito e eu ficava incomodada em não saber como estabelecer uma rotina para ele. Eu achava que tinha uma regra e aí era o meu erro no começo. Quando eu entendi que a regra tinha que ser sobre a minha vivência, sobre a minha casa, melhorou muito. O que funcionava para mim talvez não funcionaria para o outro. O que funcionava para o outro não funcionou para mim. Quando eu entendi isso, a minha maternidade também ficou muito mais leve. Outro erro que eu cometi foi perder a paciência algumas vezes. Quando a criança é bebê, eu acredito que seja mais fácil. A gente vai vendo, meu marido fala que vai passando as fases, vai piorando. E é verdade, a fase de 2 anos é terrível. E confesso que já perdi algumas vezes a paciência. E as crianças sempre estão testando a gente em vários sentidos. E é um erro muito comum a gente perder paciência. Eu trabalho sempre isso em mim, para tentar ser mais paciente, para não gritar. Mas confesso que tem dias que é muito difícil. Também é um erro que eu cometi na maternidade e continuo cometendo às vezes, mas a gente tenta sempre melhorar. Outro erro que talvez eu tenha cometido no começo foi ter dado telas. Eu não consegui não dar telas, até porque eu preciso de uma rede de apoio, eu trabalho fora. Eu comecei a trabalhar quando o Pedro tinha 8 meses. E ele ficava com a minha rede de apoio, minha mãe, minha sogra, meu marido. E eu acabei introduzindo a tela. Confesso que ela não foi prejudicial aqui na minha casa, tá? Ele tem um horário de assistir, ele vê... Às vezes eu deixo a televisão ligada com uma música, né, uma musiquinha de criança, e ele tá brincando. Aqui em casa a tela não foi um problema, mas confesso que eu queria ter deixado isso mais pra frente. Foi uma coisa que eu queria não ter dado e acabei dando. A gente às vezes paga a língua, às vezes a gente quer uma coisa e na prática é outra. Outra coisa que eu acertei também foi em questão da alimentação. Eu não quis utilizar nenhum método, não só um único método como a gente vê. Eu usei um pouquinho de cada método e isso foi muito importante. Pedro, ele começou no amassadinho, foi comendo separadinho, mas isso nunca foi uma questão aqui pra mim. Eu acho que isso tenha sido muito bom, porque hoje ele come de tudo, não tem nenhum problema com a alimentação dele. Um dos meus grandes erros, talvez, na maternidade também tenha sido achar que... Minha mãe falava muito que eu era mãe de internet, porque eu sempre procurava bases na internet. Às vezes eu não queria a ajuda da minha mãe nem da minha sogra, porque eu falava, mas na minha época... Eu falava, não, na sua época era assim, mas agora é assado. E isso causava algum desconforto aqui em casa. Quando eu entendi que elas poderiam agregar, que eu também poderia ensinar, ficou muito mais fácil. Eu juntei tudo que eu li, tudo que eu vi sobre a maternidade com a experiência delas. E isso foi muito melhor pra mim, porque ficou mais leve. Eu ensinava um jeito e aprendia com ela. Quando eu entendi que a maternidade não tem uma regra 100%, foi muito mais fácil pra mim também, porque às vezes a gente vê, criança não pode isso, por exemplo, mingau. Criança não pode tomar mingau de cremogênio, não pode, no silão. E toda regra tem sua exceção. E... Oi, meu amor, obrigada. Olha aqui, vem que dá tchau. Dá tchau aqui, fala. Tchau. Fala oi. Dá beijo, manda beijo. Esse é o Pedro, o meu maior acerto, com certeza. O meu maior acerto foi ter gerado essa vida que sempre foi um sonho pra mim. Voltando aqui para me despedir de vocês, obrigada por terem ficado comigo até o final. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, foi feito com muito carinho. E não menos importante, antes de eu sair daqui, obrigada, gente, 5.000 inscritas, 5K. A gente bateu esse marco já tem alguns dias, nós estamos com 5.070 inscritas. Muito obrigada por você que tá aqui, por você que ainda assiste meus vídeos, porque sim, eu tô ausente e com isso o YouTube não entrega direito os meus vídeos. Eu consigo ver nas métricas, né, que a entrega não é tão boa porque eu não tô sendo frequente, mas enfim, eu faço o que eu consigo e é sobre isso e eu vou lá que eu falo pra caceta. Beijo, gente, fiquem com Deus.